Te amo. Linda. Irmão, podeis assentar. Eita, Deus é bom demais. Deus é lindo, Deus é lindo. Desde que chegamos do início até agora, nós estamos falando sobre ofertar, sobre adorar, sobre compreender a importância de Deus nas nossas vidas. Vocês perceberam? Durante os louvores, durante a abertura com o Bento, durante a oferta com o pastor Alan. E o que faz muito sentido é que o tema de hoje é: reconheça para adorar. E nós, como os cristãos, não acreditamos em coincidência ou em destino. Nós acreditamos que Deus já planejou tudo, de que Ele já definiu. Em Provérbios, eu tenho usado muito esse versículo com o meu amigo Diogão, não sei se ele está aí hoje, mas o texto diz assim: no coração o homem faz planos, mas é Deus quem determina os seus passos. Ou seja, nós fazemos planos e planos. Nós precisamos entender que o mérito de tudo é do Senhor Jesus. Então tudo o que aconteceu hoje, essa coincidência, na verdade já estava escrita por Deus no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 21. Aleluia. Deus é bom demais. João 4, versículo 21. Diz assim: Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Eu estou usando aqui a versão NVT, tá, pessoal? Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Primeiro ponto importante aqui da nossa mensagem é o seguinte: o texto diz: o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Esse é o primeiro tópico. Primeiro nós precisamos entender o seguinte: a natureza de Deus não está limitada ao lugar. Que isso, tem até os tópicos aqui, meu. Que o negócio está ficando bonito, hein? A natureza de Deus não está limitada a lugares, porque nós temos um Deus espiritual. Amém? Não somos capazes de vê-lo, mas Ele existe. E se eu descesse aqui e perguntasse para cada um de vocês, eu duvido muito que alguém não teria um motivo para dizer o porquê o adora. Amém? Eu tenho muitos. Nós também precisamos entender a conexão espiritual. O texto diz: o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Significa que isso vem do nosso interior, do nosso espírito.
E outro ponto importante, não é um ritual. Não há fórmulas para adoração. É parecido com o amor que você sente por alguém. Fica de pé, pastora Amanda, por gentileza. Essa é a pessoa que eu mais amo em todo o planeta. Uma gata, tá ok, gente? A mais gata de todas. Eu a amo demais, amém? Ela já está aqui, posso sentar? Pode sentar, minha digníssima. É parecido com o amor que você sente por alguém. Às vezes é romântico, às vezes é divertido, mas você não tem capacidade de administrar. Você não consegue controlar, ou gerenciar, ou equilibrar o amor que você sente pela sua esposa, pelos seus filhos. Você simplesmente ama, ok? Ou seja, não se trata de um ritual. Não dá para eu chegar aqui na igreja e falar assim: irmãos, se vocês querem adorá-lo, fique de joelho, cante, lendo ali as letras que vão aparecer na tela, e você vai estar adorando em espírito e em verdade. Não, porque se vocês não entenderem o que estão fazendo, não é verdadeira a adoração. Todos aqui já estudaram para fazer uma prova, amém? Faz assim, ó, show de bola. Tem dois tipos de estudar. Quem é professor aqui? Levanta a mão assim, só para eu ver quantos professores nós temos. 3, 4, 5, 6, legal. Temos alguns professores. Acho que os professores é os que mais vão entender isso. O restante vai entender como aluno. Quando o professor fala assim, vai cair na prova lá, soma. Vou usar aqui o meu professor de matemática, meu sogrão. Vai cair soma na prova. Então você tem que estudar soma, beleza? Só que tem duas formas de estudar. Você vai ter lá o 2 mais 2. Por que 2 mais 2 é 4? Porque quando você conta as duas porções, você tem um valor de 4. Ok. Mas tem também o modo decorar. Quem já decorou muita coisa aqui só para passar na prova? Eu já. Ou seja, eu decoro que 2 mais 2 é 4, mas se alguém me perguntar para explicar, não sei. Mas está escrito no livro que é 4, então é 4. Está escrito na Bíblia que nós precisamos nos prostrar para louvar a Deus. Mas se eu perguntar para alguns, por que você se prostra? Talvez você diga, não sei, está escrito que eu tenho que fazer isso. E muitos de nós fazemos muitas coisas só porque está escrito, sem entender o real significado disso. Faz sentido até aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Como que isso funciona, Azaf? Na prática, presta atenção. Atos 16, versículo 25, é quando Paulo e Silas adoram ao Senhor, mesmo em uma prisão. Não era uma igreja, mas havia a presença de Deus. Poxa, como assim, Zaf? Eu não preciso ficar limitado ao templo? Não. Eu não preciso ficar limitado ao meu quarto secreto? Também não. Então eu consigo adorar a Deus mesmo em uma prisão? Sim. Se você entender o que você está fazendo. Se você entender, conhecer sobre Deus e reconhecê-lo. Como assim, Zaf? É impossível você reconhecer sem antes conhecer. E a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? Mas ainda no mesmo tópico, não é possível, você que anota aí. Não é possível adorar sem a presença de Deus.
E não é possível receber a presença de Deus se o seu coração estiver cheio de ódio, amargura. Não é o tópico 2 ainda não, tá? Pode voltar para 1. Cheio de ódio, cheio de amargura, inveja, falta de perdão, inimizade. É impossível adorar em espírito e em verdade com isso dentro de nós. Mateus 5:8, Jesus fala à multidão e a seus discípulos: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Temos algumas pessoas que viram a presença de Deus, a glória de Deus no texto. Moisés, Estevão, João, todos eles tinham algo em comum: coração puro. Vocês lembraram do louvor, né? Coração puro, com as mãos limpas. Mateus 6, versículo 14, ainda Jesus falando à multidão: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Fala para o irmão que está do seu lado: é impossível adorar a Deus sem perdoar seu irmão. De que modo você vai adorar ao Deus espiritual se você não consegue olhar para a cara do seu irmão e falar para ele perdão? Como que você vai chegar no nível espiritual se no físico você já não consegue? De que forma é impossível adorar a Deus com isso preso dentro de nós? Mateus 5, versículo 23 diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte a apresentar sua oferta. Isso aqui é muito interessante. Eu achei legal isso aqui, porque é o seguinte: o texto está falando, Jesus está falando, se você tem algo contra o seu irmão, na hora de entregar a sua oferta, deixa a oferta. Então imagina aqui, a gente está no momento da oferta lá, apareceu o Pix lá e tal. Levantei, pô, peguei aqui. Estou sem dinheiro aqui para usar de exemplo. Vou lá ofertar, vou lá na frente. Lembrei que eu chutei a canela do Bento lá no futebol, irmão. E ele ficou chateadaço. Espera aí. Guarda a oferta. Vai lá no Bento. Bento, me perdoa pelo chutão na canela que eu te dei, Bento. Rapaz, eu te quebrei lá, velho. Mas é porque você estava fazendo muito gol, brincadeira. Pediu perdão? Agora sim. Opa, agora sim, agora vai. Lembrei de uma coisa. Tem um irmão que está me devendo 5 mil reais. Agora vocês dão risada, né? Quando é dinheiro, vocês dão risada. Tem um irmão que está me devendo 5 mil reais. E ele falou que não tem jeito de pagar isso. Eu vou lá perdoar ele. É difícil perdoar 5 mil reais, não é? A canelada é fácil. Mas quando mexe no bolso, meu já não tem nada, aqui o meu está difícil. Tá osso. Quando mexe no bolso, aí a gente sofre. Mas é isso que Jesus está falando. Não é somente a sua oferta em dinheiro. Nós esquecemos que a nossa adoração também é uma oferta para Deus. Como assim, Zaf? Vamos ler. Romanos 2, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês.
que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esse final é o melhor. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Zaf, como é que o texto diz, que o tópico diz? O Pai deseja aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Achei a verdade. É entregando todo o meu corpo como sacrifício vivo a Cristo. Entendeu? É impossível você adorá-lo em espírito tendo mágoas, tendo emoções negativas, tendo problemas com seu irmão, falta de perdão. Ajeitou tudo isso? Ajeitei. E agora? Agora eu vou entregar tudo o que eu sou para Deus. E aí sim Ele vai receber. Porque aqui está dizendo que essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A gente se confunde quando pensa que quando eu oferto é o suficiente. Em dinheiro, com um Pix, com um cartão, seja qual for a forma. Mas a real é que a oferta mais agradável para Deus é todo o nosso ser. E quando nós temos dificuldade em perdoar os 5.000, significa que o nosso corpo está sendo entregue totalmente ao dinheiro e não a Deus. A minha convicção está presa ao dinheiro, ao financeiro e não a Deus. Logo, o meu espírito não tem parte com o Espírito Santo. Faz sentido? Glória a Deus. Segundo tópico, adoração em meio à dificuldade. Atos 16, versículo 22, abre lá. Diz assim: logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Olha que interessante. Paulo e Silas estavam passando por um momento de dificuldade. Uma baita de uma batalha, ok? Imagina, você está fazendo a obra de Deus, você expulsa o demônio de uma pessoa, e aí quem estava ganhando dinheiro com aquele demônio fala: esses caras aí estão me tendo louco. Eles têm que ser presos, tiraram minha fonte de renda. Se for Jesus, pode atender. Tiraram a minha fonte de renda. E aí, por causa disso, o cara vai ser preso. É preso, jogado lá na cadeia. E não só isso, ainda é açoitado por ter feito aquilo que Deus queria que fosse feito. Você consegue entender que você não está livre da perseguição? Consegue entender isso? Você não está isento de sofrer. Você não está isento de ter dificuldades. Ô irmão, se fosse isso, o planeta inteiro já tinha aceitado a Jesus. O planeta inteiro já estava com Deus, acreditando que, poxa, se eu aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu vou ficar rico. Todo mundo ia ficar rico. Olha que da hora. Mas não é isso que Deus está se preocupando. Deus está se preocupando com o seu coração. E Paulo e Silas tinham dentro deles a mensagem que tinha que ser entregue. E eles assim o fizeram. E mesmo na dificuldade, vamos lembrar? Eles estavam na prisão.
Ó, esse lado esquerdo aqui está manjando mais do que o lado direito. O que vocês não estão falando? Que isso? Eles estavam na prisão, ok? Eles estavam passando por uma de... agora eles acordaram aqui. Agora ficou legal. Ou seja, mesmo na prisão, com dificuldade, açoitados, sangue para todo lado, todo machucado, cheio de corte. O texto diz que eles tiveram que ficar nus, sem roupa. Então estava machucado para todo lado. Ainda assim, encostado num tronco, eles oram e louvam ao Senhor. E a gente se encontra em alguns momentos em casa, sentado lá no sofá, olhando para o boleto da CPFL, para o boleto da Sabesp, para o boleto do financiamento, para o boleto do cartão de crédito. O que vai ser de mim, Jesus? Agora eu não vou conseguir mais. A gente sofre por qualquer coisa. A gente desiste fácil. Quem está assim? Alguns só, hein? Deus vai mudar. Deus vai mudar. O ponto aqui é a gente entender a importância de Deus nas nossas vidas. Não está relacionado ao dinheiro. Não está relacionado a nada disso. Mas o meu coração, o meu corpo, porque a gente aprendeu no primeiro tópico, precisa ser entregue totalmente a Ele. E quando eu entrego totalmente a Ele, irmão, Daniel, quando foi ameaçado de morte por orar, o que ele fez? Orou. Jó perdeu seus bens, seus filhos e a sua saúde, mas se prostrou e adorou. Talvez você esteja ameaçado de morte. Talvez você esteja devendo alguém. Talvez você esteja cheio de contas pendentes. Talvez você não tenha o alimento de amanhã. Talvez você esteja com alguma enfermidade ou quem sabe um parente seu, um familiar muito próximo esteja também com uma enfermidade. Talvez alguém corra risco de vida. Olha para o seu irmão e fala assim: são muitos? Talvez. Mas só tem uma única certeza. Salmo 121:1 diz assim: olho para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não dorme. Aquele que guarda Israel não cochila. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo o mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo o que você faz, agora e para sempre. São muitos talvez que eu chuto de lado, ó. Porque eu tenho uma única certeza sólida para o resto da minha vida. É para toda a eternidade que Deus nos guarda. A gente não está falando somente da vida passageira que nós temos na terra, mas também no pós. Quando nos encontrarmos com Ele, nós vamos adorar todos os dias. E Ele vai olhar para você e vai falar assim: servo bom e fiel, se manteve firme mesmo na dificuldade. Eu lembro quando você deu aquela chorada com a conta da CPFL de R$252, mas você não deixou isso te abalar. Eu lembro quando você ficou preocupado que tinha 2 contas de água atrasada.
mas mesmo assim você adorou. Eu lembro quando você ficou tenso com uma enfermidade que você tinha e achou que ia morrer, mas mesmo assim você adorou. Ah, irmão, quando você entende que nasceu para adorar, não é dinheiro, não é prova, não é dificuldade, não é governo, não é lei, nada te impede de adorar ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos seguir o terceiro e último tópico. É necessário conhecer para reconhecer. Como assim, Zaf? Qual é a diferença? O conhecer é intelectual. Você pode conhecer fatos sobre Jesus. Você pode saber sobre o que está escrito a respeito de Jesus, sem que isso transforme a sua vida. Como assim, Zaf? Eu achava que era só ler e a pessoa já ia ser transformada. Não, não é assim que funciona. Exemplo, os fariseus. Eles conheciam as Escrituras, eles sabiam das profecias, mas eles não se renderam a Cristo. Onde está isso? João 5, 39 e 40. Você pode confirmar lá depois. E o reconhecer? O conhecer é intelectual, ok? É só informação. Você só retém dado. O reconhecer é experiencial. Oh, essa palavra é bonita, hein, Bento? Que isso? Veio lá da internet, lá essa palavra, eu fiquei pesquisando lá, encontrei. Não é mérito meu, tá bom? Experiencial e relacional. Ou seja, você precisa experimentar. Você precisa se relacionar para reconhecer a Deus. Conhece primeiro. Como que eu conheço? Eu leio, eu estudo, eu entendo, de repente eu experimento, me relaciono. Acredite, irmão, quando você começa a ter cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, alguns momentos que para você eram os mais especiais, vão se tornar os menos especiais. Porque toda vez que você tiver uma experiência com Deus, você tem um novo momento especial na sua vida. Como assim, Zaf? Ontem, era 2h23 da madrugada. Estava eu, sentado no escritório, olhando para a tela do computador, olhando para um livro e olhando para a Bíblia. Assim, ó. Olhava aqui, olhava ali. Fechava o olho e falava: Deus, o que o Senhor quer falar? Silêncio. Nada vinha. Nada. Decidi fazer o que, Nelsinho? Aquilo que todo levita faz. Pôr um louvor. Peguei um louvor só instrumental, sem letra. Aqueles fundinhos worship que fica 3 horas tocando, sabe? Coloquei lá. A gente usa muito na oração dos homens. Deixei lá tocando. E aí, de repente, irmão, eu comecei a... Sabe quando você chora dando risada? Que fica aquela coisa mais horrenda de todas, que você tá assim... Uma careta feia, mas... ali você está entendendo que não é tristeza, é alegria. Você está sentindo um negócio meio confuso, você chora de alegria e você não sabe o que está acontecendo. E não importa quantas vezes isso aconteça, sempre é diferente. E aí a gente começou a escrever. Como assim a gente, Azaf? Porque naquele momento eu senti o Espírito Santo falando comigo. Naquele momento eu senti um pouco mais de intimidade com Deus.
Querido, eu não estou te dizendo que eu sou o cara mais espiritual do mundo. Estou longe. Mas eu quero te dizer que não existe um limite espiritual com Deus. Você não vai ver na Bíblia ninguém que alcançou o ápice da intimidade com o Espírito. Você só vai saber que todos aqueles que vivenciaram algo na presença do Espírito queriam mais e mais vezes experienciar essas coisas com Ele. Essa é a diferença entre o conhecer e o reconhecer. Não adianta você ler a Bíblia, você estudar aquilo, chegar no culto e está escrito lá que eu preciso me prostrar, você se prostra e não sente nada, porque você apenas conheceu. É necessário reconhecer. E quando é que você reconhece? Quer um exemplo? Tomé conhecia Jesus, mas ele só reconheceu plenamente sua divindade quando viu Cristo ressuscitado e disse: Senhor meu, Deus meu. Ele havia conhecido Cristo, ele havia vivenciado e visto muitas coisas acontecendo. Os outros já estavam o reconhecendo, mas Tomé ainda estava com dificuldade. E somente depois que Cristo aparece para ele, Tomé entende: epa, esse é o meu Senhor, esse é o meu Deus. Isso é reconhecer, é quando você enxerga a obra de Deus, é quando você enxerga que aquilo não era capaz sobre os olhos humanos, mas somente através da mão de Deus. É quando você olha para a cura de uma enfermidade e aqueles médicos dizem assim: só um milagre. É aí que você, opa, esse aí eu já sei quem é. É Deus que fez. É quando você não tem dinheiro de lugar nenhum, mas de repente a conta foi paga. E aí você fica assim: esse aí eu conheço. É o Deus que eu sirvo. É quando você está triste, sofrendo, sozinho, e de repente você sente aquele abraço, e parece que toda a preocupação vai embora. Os problemas ainda existem, mas parece que sumiu. Parece que não importam mais, porque você sentiu o abraço do Pai. E aí você diz: opa, esse aí eu sei quem é. Meu Deus, meu Senhor. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir aqui. Talvez você esteja se perguntando: eu conheço a Deus? Ou reconheço a Deus? Só é possível adorar a Deus quando você reconhece seu poder, seu amor, sua sabedoria, sua paz. Pipo, pode apagar a luz, por favor. Se você não o reconhece, sua adoração é apenas encenação. A gente vai ficar no mesmo louvor, pode continuar. Nós não nos prostramos aos pés de quem nós conhecemos, mas sim de quem nós reconhecemos. Fica de pé. Nós não entregamos tudo o que temos de mais valioso nas mãos de quem conhecemos, mas sim de quem nós reconhecemos. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: a nossa adoração não é para um conhecido, mas para o reconhecido.
nós estamos dizendo que não é somente leitura, não é somente texto, palavras lançadas ao vento. Nós estamos entendendo que o texto é real. Nós estamos vivendo aquilo que o texto diz. No mundo tereis aflições. Quem tem aflição aqui? Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em todo momento em que você encontra uma palavra de sofrimento, você vai encontrar uma palavra de esperança de Deus para a sua vida. Salmos 95, versículo 6 diz: venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. O salmista reafirma aquilo que ele já sabe. Vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor. Ele sabe quem é o Senhor, e aí ele afirma: nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. Ele reconhece a autoridade que Deus tem sobre a vida dele. Feche seu olho e se questione agora: eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida? Eu reconheço o tamanho do sacrifício que Deus fez por mim? Eu sei que de fato estou adorando a Deus, o motivo de estar adorando a Deus? Isso precisa ser um questionamento temporário, porque quando você entender, nunca mais você vai adorá-lo de uma maneira simples. Nunca mais você só vai apenas cantar, mas adorar verdadeiramente. Nunca mais você vai apenas ler uma letra ou um texto, mas experimentar o texto, vivenciar o texto, entender que aquilo foi escrito para você e não para alguém. Deus nos chama para ter relacionamento diário com Ele. Todos os dias você vai acordar e recebê-lo com um bom dia. Todos os dias, na hora do café, você precisa entender que Deus está lá. Você precisa entender que na sua pausa para o almoço, Deus está lá. Você precisa entender que quando você chega no trabalho, Deus está lá contigo. Você precisa entender que no seu trajeto de volta para casa, Deus está lá. Deus está contigo nos seus momentos mais difíceis e também nos mais alegres. Deus, Ele quer o tempo todo que você entenda que Ele está contigo para sempre. Essa é a promessa da palavra para a sua vida. Eu estou contigo. Seja forte e corajoso, pois sou eu quem te capacito. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu nunca vou te abandonar. O que Deus tem para a sua vida é muito mais daquilo que você consegue imaginar. Ter experiência com o Espírito Santo vai além de cantar a mesma música e enjoar. Vai além de olhar para o texto e ficar assim: poxa, eu queria que acabasse. Vai além de você ficar pensando: eu tenho que chegar em casa e ainda fazer a janta. Vai além de eu preciso chegar em casa e agradar o meu esposo ou a minha esposa. Vai muito além disso. Deus não está se preocupando com os seus afazeres. Ele se preocupa que você seja salvo. E para você alcançar a salvação,
É necessário adorar em espírito e em verdade. Adorar na dificuldade. É necessário reconhecer que Deus está acima de tudo na sua vida. Quantos entenderam que essa é uma mensagem para você? Faz assim com a mão, ó. Feche seu olho. Nós vamos cantar o mesmo louvor. Você já sabe a letra. Você já sabe o que vem pela frente. Assim como o Nelson disse aqui mais cedo, a sua adoração precisa alcançar a Deus. Você não canta para o ministério, você não canta para a igreja, você canta aquele que se entregou por ti, para te salvar, para te libertar da morte e do pecado. Então você tem mais uma oportunidade de adorá-lo verdadeiramente. Então, se você ainda não fez isso, se você agora tem em mente todos os erros, todas as dificuldades, todos os problemas que estão presos no seu coração, comece a orar agora e entregar a Deus. Comece a pedir a Deus o perdão dele. Comece a montar o seu plano para pedir perdão àquele que você feriu ou àquele que talvez tenha ferido a você. Não é possível adorar com o coração cheio de amargura, de dor, solidão e falta de perdão. Perdoe com pressa, perdoe com a verdade, para que você possa experimentar a verdade de Deus sobre a sua vida. Fale com Deus, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez.